convite. Premonição, a gente sempre fala que às vezes as pessoas têm alguns sonhos, olha, eu sonhei isso, eu imagino que isso possa vir a acontecer, mas às vezes não é exatamente uma premonição. O que é uma premonição? A premonição é a capacidade que a pessoa tem de ela saber o que vai acontecer no futuro. Não é que ela vai manipular o que aquilo vai acontecer, mas isso tudo tem relação com tendências, né? Então isso faz muito parte do nosso dia a dia, inclusive alguns fenômenos estão relacionados com outro fenômeno chamado déjà vu, que é aquela sensação de que as pessoas já passaram por uma determinada situação. Por exemplo, vai num determinado local, conversa com uma determinada pessoa e fala assim, eu acho que eu tive a sensação de estar falando essa mesma coisa com essa pessoa. Ou então ela vai num determinado ambiente e fala assim, nossa, parece que eu já estive aqui antes. Né? Então tem relação com coisas do dia a dia, do cotidiano. Ou aquela cena, né? Eu imagino que também seja isso. De repente você está fazendo uma determinada atividade e aquela cena, aquela pessoa entrando no ambiente, aquela pessoa falando exatamente aquelas palavras. Você, peraí, essa cena já aconteceu. Isso, exatamente. Então isso tem um pouco de relação, porque os fenômenos parapsíquicos, eles têm essa relação, né? Às vezes você percebe antes, às vezes você percebe na hora aquela cena, às vezes você percebe depois que aconteceu. Então, só que a premonição é a capacidade da pessoa, ela pode ter à noite, né? Por exemplo, quando ela deita no corpo, ela pode sair do corpo e ter acesso a informações. Teve um caso lá em Salvador, você falou que tem gente em Salvador, né? Sim. Eu fui dar um curso lá em Salvador uma vez e uma senhora que virou para mim e falou assim, professor, eu não quero mais ter premonição, porque ela sonhou com os 2 acidentes aéreos que tiveram, né? O da Gol e o da TAM. E ela ficou assustada com aquilo, e ela até teve problema, assim, porque ela achou que ela que tinha feito aquilo lá. Professor, eu não quero mais acontecer isso comigo, não sei o que. Eu falei, não, calma, você não precisa se preocupar com isso, é uma questão natural que pode estar acontecendo com qualquer pessoa. E aí eu expliquei para ela, né, que na verdade ela podia tentar fazer, não entrar muito com conexão quando for uma coisa assim muito pesada, né? E fora do corpo ela poderia tentar ajudar aquilo não acontecer. Porque apesar de serem tendências, Carlos, as tendências elas podem ser modificadas, né? É aquela coisa assim, por exemplo, se um cara está dirigindo bêbado, a tendência é que ele vá bater o carro, né? Então, se a gente toma algumas ações ou direções na nossa vida, nós vamos já perceber que existe uma tendência de acontecer algo mais sério ou não. E também, se é alguém que é muito próximo da gente consegue perceber isso mais fortemente. Então, vem essas informações e vai depender se a pessoa está lúcida ou não para entender aquilo lá, para acessar. Um caso que ficou muito explícito na mídia foi a morte dos Mamonas Assassinas, no acidente, né? O senhor estava me contando que um dos integrantes sonhou um dia antes com o acidente, é isso? Isso foi até interessante porque ele sonhou e filmou. Então, teve uma filmagem, né? Inclusive, tem até no YouTube, quem quiser acessar, né? Pode procurar lá pelo vídeo. E ele comentou que tinha tido um sonho, né, que não tinha sido muito agradável, no qual eles passavam por um acidente. E no dia seguinte, né, aconteceu o fatídico acidente. Então, foi um caso que deu bastante repercussão nacional, porque, enfim, ele foi um comentário, né, normal, natural, e as pessoas... aconteceu efetivamente, infelizmente, né, aconteceu o acidente. Aí aquela coisa assim, né, o quanto que nós devemos confiar ou não nas nossas percepções para evitar algumas questões, sabe? Pois é, outra situação também é aquela velha história. Eu acho que isso já virou uma cultura, né? Eu, pelo menos, minha família tem essa cultura, né? E eu creio que muitas famílias aqui do Sul têm essa cultura também. Sonhar com dente. Normalmente as pessoas que dizem, não, sonhar com dente é terrível, com dente caindo, porque é morte, alguém vai morrer. Você já imaginou que situação difícil essa? Então, cada vez que você sonhar com dente, é capaz de morrer alguém. É complicado, né? A crendice popular, ela, né, cria, né, simbolismos, né, imaginações e tal, e acaba que muita gente acredita naquilo ali, né? E às vezes tem gente que acredita tanto que acaba até... acontecer, ou promove com ela mesmo, não o caso da morte, né? Sim. Mas tipo assim, vou ter uma surpresa ruim e tal. Então tem o caso do dente caindo, tem o caso do dente que está com dor de dente, tem um monte de outros casos também, sonhar, aí entra o jogo do bicho, mas tudo isso é crendice popular, é simbolismo, né? O que a gente fala assim, cara, por exemplo, a pessoa ela vai dormir à noite, é verificar assim, o que tem lógica daquilo que aconteceu comigo, né? Porque a pessoa ela pode estar sonhando, efetivamente, ou pode estar tendo uma experiência fora do corpo.
que ela pode sair, ela pode ter contato com outras pessoas, ela pode conversar com pessoas, às vezes, da família que já passaram pela morte biológica, entendeu? É muito comum isso. Aí é interessante o discernimento e a racionalidade para entender. Então, você teve um sonho, passou por uma situação que desconfia que é uma experiência fora do corpo, analisa criticamente aquilo lá e vê qual que é a lógica daquilo ali. E você vai ver que muita gente encontra lógica, né? A pessoa, quando ela sai do corpo, ela tem uma certeza íntima de que ela saiu do corpo. Ela volita, ela olha para o corpo dela, às vezes deitado, ela encontra com uma pessoa, isso é muito comum, né? Morre um ente querido, e aí fica todo mundo lá, como aconteceu esse final de semana, a gente estava dando uma palestra lá em Londrina, e foi sobre a morte biológica. Qual é a relação da morte biológica na nossa vida? E aí ela abordou que o filho dela tinha morrido há 9 anos e ela tinha ainda o quarto intacto lá do filho dela. E que ela falou assim, eu senti a presença toda do meu filho lá. E ela disse que depois sonhou uma noite que o filho pediu para que deixasse ele, né, continuar a trajetória dele também. Então foi... Oi? Deixasse em paz. Deixasse em paz para que ele pudesse continuar o processo dele, que ali a conexão com ela naquele momento não era mais necessária, né? E aí ela colocou aquilo na palestra, falou que teve uma projeção, saiu do corpo, venceu tudo aquilo ali. E parece que a partir dessa projeção ela já começou a entender mais esse processo. Então, o parapsiquismo é uma coisa natural, uma coisa que acontece com muita gente. Não é uma questão de dom, algumas pessoas são mais evoluídas do que outras, né? Muita gente acha assim, fulano é mais evoluído do que eu. Não, muitas vezes a pessoa que não dá espaço para abrir aquele desenvolvimento nele. Tem medo, né? Tem medo daquilo ali, porque tudo que é meio desconhecido, as pessoas elas sentem insegurança, né? Então, nós, pesquisadores da Conscienciologia, a gente vem desdramatizar isso de uma forma científica. Então, olha, o fenômeno existe, ele é prático, a gente sai do corpo toda noite. Alguns têm mais lucidez, outros não, outros lembram, têm a memória boa, né? Outros têm dificuldade de rememoração, outros confundem com sonho, outros, né, nem abrem espaço, né, para entender, para procurar raciocinar, ou outras pessoas acordam de manhã cedo naquela correria, né? Eu tenho que ir para o trabalho, não sei o quê, e acaba nem conseguindo, né, lembrar nem do sonho, quanto mais daquela projeção. Então, esse fenômeno de prever o futuro é muito comum à noite quando a gente está dormindo, porque você já entra numa conexão energética com os fatos que já acontecem no extrafísico. Que nós estamos em duas dimensões. A física, na dimensão física material, ela é mais lenta. E a dimensão extrafísica, as coisas acontecem mais rapidamente, né? O próprio Albert Einstein ele provou, através da teoria da relatividade, que o tempo ele é relativo, né? Até redundante. Exato. Que, tipo, se você entra numa máquina e viaja numa velocidade da luz, a pessoa, entre duas pessoas da mesma idade, e você fica um determinado tempo, quem ficou na Terra ficou, tipo, mais velho, e quem estava na nave espacial continuou praticamente com a mesma idade, entendeu? Então, nossa, fantástico. Então o tempo, ele é relativo, a ciência começa a tatear essa questão da relatividade do tempo, né? Mas é possível. Observem bem, tem vários filmes aí que falam assim, De Volta para o Futuro, né? Não sei o que, Viagem ao Futuro, ao Elo Perdido. Então, viagens para o passado, viagens para o futuro. E esses filmes, dentro da minha hipótese, são baseados em fatos verídicos dos próprios diretores ou dos próprios autores daquelas histórias, entendeu? E eles começam a colocar essa relação, né, do tempo, para que a gente possa, né, entender realmente, muito bom participando nesse sentido. E todos nós podemos desenvolver a habilidade da premonição? Qualquer pessoa? Qualquer pessoa pode desenvolver a experiência fora do corpo, a premonição, pode desenvolver a telepatia, por exemplo, que é a capacidade de você conversar com o outro através da mente. E isso principalmente, por exemplo, dormindo à noite, quando você sai do corpo. Então a premonição normalmente acontece. Mas existem